Olá, este é mais um episódio da nossa websérie sobre CVC, Corporate Venture Capital, e hoje com dois convidados muito especiais. Um deles você tem acompanhado aqui com a gente, que é o Cássio Spina. Tudo bem, Cássio? Tudo bom, LG? Tudo bom, Lívia? Tudo ótimo. Olha só, bem, Cássio, LG. Tudo bem, o Cássio já deu um oi dando spoiler, Lívia. E a segunda convidada é a Lívia, da Wayra, uma executiva super experiente que está absolutamente imersa nesse mundo de inovação, transformação, investimentos em startups. Então, sim, Lívia, muito bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, um prazer, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês e poder compartilhar também, para a gente aproveitar e fomentar cada vez mais esse ecossistema de inovação. Que bom, a gente adora você aqui, já te falei isso algumas vezes, a gente é muito fã do que você faz, da sua trajetória profissional. Então, se você puder começar essa conversa contando um pouco sobre você, o que é que trouxe você até essa posição que você está, Lívia? Por onde você já passou, o que você já fez para estar onde você está? Bom, eu comecei minha trajetória, isso já tem muitos anos aí atrás, mas eu comecei com estratégia e inteligência de mercado, que são áreas, né, mais tradicionais nas corporações, então eu sempre trabalhei em empresas multinacionais. Comecei com setores de commodity, mineração, né, minérios. Depois eu trabalhei em agronegócio, com biocombustíveis. Depois migrei para EDP, que é energia, né, utility. E agora na Wayra, que tem por trás uma grande telco, né, ou uma empresa de tecnologia mesmo. Então, minha carreira não começou em área de inovação, até porque naquela época nem existia propriamente as áreas com esse nome, né? Mas foi uma transição que foi acontecendo no mercado. Então, muito do que eu fazia em inteligência de mercado tem a ver com inovação, e muito da parte de pesquisa, né? Mesmo um P&D foi também mudando, se moldando para o que a gente chama hoje das áreas mesmo de inovação ou corporate venture, né? E eu fui passando, então, por essas empresas muito ligadas na área de estratégia, que tem a ver com o direcionamento do negócio, né? Então, ali eu me encontrei, eu falei, é disso que eu gosto, de trabalhar muito próximo no que realmente dá direcionamento para o negócio, entendendo os drivers de mercado. Isso me fazia ficar muito motivada. Mas eu fui vendo a indústria, né, se moldando, principalmente as áreas de inovação sendo construídas nas principais empresas. E aí foi quando, eu acho que a virada de chave foi quando eu fui para a EDP mesmo, porque ali era para constituir uma área de inovação. Então, foi algo que eu busquei de ir para uma empresa que estava, de fato, mais avançada no tema, e que considerava aquilo legítimo, né? Que não estava fazendo inovação simplesmente porque está na moda ou porque tem que fazer esse tipo de iniciativa, mas a gente vai até a página 2, né? Em muitos casos, e vê que não tem muitas coisas concretas em muitas empresas no mercado. E ali não, era diferente, porque eles já vinham atuando há muitos anos, criaram uma empresa mesmo chamada EDP Inovação. E eu pude ver em Portugal, na matriz, né, um ecossistema, apesar de ser pequeno, muito bem desenvolvido, o case ali de Portugal, e trouxe para cá como uma folha em branco mesmo para escrever né, o que a gente ia fazer de iniciativa no Brasil. Então, foi muito aprendizado. E agora, né, isso já vai fazer quase 2 anos que eu migrei para a Wayra, foi na pandemia, e o tempo voa. E na Telefônica, eu considero que é uma das empresas que está mais avançada mesmo no tema, foi uma das precursoras. Então, no grupo, né, que a matriz fica na Espanha, mas é um grupo com presença em 10 países, e são vários hubs da Wayra, e aí a gente pode entrar mais a fundo no tema, explicar um pouquinho como funciona, mas essa foi a trajetória, né? Eu mirei mesmo minha carreira e quis entrar numa área de inovação, porque eu vi que era algo que estava acontecendo esse movimento no mercado, e eu falei, eu quero trabalhar nessa área, quero surfar essa onda, que eu acho que a gente agora está tendo o privilégio, né, de ver números recordes aí de investimento em venture capital, então eu acredito que foi uma decisão muito assertiva, né? Bacana, Lívia, muito bacana a tua trajetória, poder compartilhar conosco isso. E eu queria começar perguntando para você, assim, né, a gente fala muito de inovação no nosso dia a dia,
Mas é um termo, apesar de ser muito utilizado, tem uma definição relativamente subjetiva, né? E a gente entende que cada pessoa, cada empresa tem a sua própria definição. Então, eu queria ouvir um pouco de você, né? Como é que você enxerga, o que você entende por inovação, né? E já entrando na seara, também, se puder falar um pouco sobre CVC, né? Como é que se encaixa dentro desse escopo de inovação? Ah, perfeito. Realmente é um tema muito subjetivo e para cada pessoa significa uma coisa, né? Então, ao meu ver, eu acho que a inovação ela tem que ela tem que ser transversal, ela tem que estar na cultura mesmo, né? No DNA da empresa. As empresas tradicionais estão passando por uma forte digitalização, né? Uma transformação mesmo digital, porque elas não nasceram, não são o que a gente chama de nativas digitais. Então, quando fala de grandes empresas, né? Geralmente a gente está falando de incumbentes do mercado que têm uma posição muito relevante para fins de investimento, que dão os drivers de mercado, mas ela compete com insurgentes, né, que podem ser startups, outros produtos e serviços que vão surgindo e crescem rapidamente, né, de forma muitas vezes exponencial. Então, as áreas de inovação, elas atuam muito como um braço mesmo, né, como uma lupa tentando olhar um pouco mais à frente e trazendo o que existe, né, quando a gente fala de inovação aberta, no caso, o que existe nesse ecossistema externo à empresa, que pode se juntar com o que existe de expertise do próprio setor, né, e dos ativos, todas as fortalezas dentro de uma corporação. Então, quando a gente faz essa junção do que tem de bom fora com o que tem de bom dentro, eu acho que é aí que está uma receita. Você tem ganha-ganha dos dois lados, né? Porque você potencializa as conexões, mas precisa ter um modelo mental de colaboração, né? Tanto do lado da startup quanto do lado da corporação. Então, eu acho que essa é um panorama geral de como que a gente enxerga, né, inovação. E dentro desse guarda-chuva de corporate venture, você pode fazer N tipos de iniciativa, né? Então, desde de pesquisa e desenvolvimento, desde inovação interna, né, intraempreendedorismo, ou venture builder, criar uma startup dentro da própria empresa, ou se conectar com o ambiente externo. E aí pode ser desde talentos com hackathons, né, buscando desenvolvedores, por exemplo, ou fazer aceleração de startups em temas, né, que são de interesse da corporação, e aí você une as pontas para acelerar essas empresas, ou mesmo técnicas, né, iniciativas mais avançadas, que aí a gente já começa a chegar mais próximo da parte de investimento, né, que é o Corporate Venture Capital, porque ali sim tem que ter um alinhamento muito claro de interesses e uma relação, né, muito transparente de você financiar, ter participação naquela startup, né, e poder aportar muito mais do que só o investimento financeiro. E a startup também tem que ter um alinhamento do que ela espera da corporação, né, o que ela busca com esse investidor, que muitas vezes é estratégico para ela. Essa é um pouquinho da minha visão das diferentes formas, né, de se inovar. Excelente. E aí, aprofundando um pouco na sua visão, Lívia, você trabalhou antes numa empresa de energia, que era a EDP, que tinha uma boa maturidade digital e de inovação, né? Quando você conecta os pontos na Wayra, qual que é a relação que você consegue trazer entre Vivo, Telefônica e Wayra, né? Ou seja, como que as suas estratégias de Corporate Venture Capital se conectam com a estratégia da companhia? Como que essas coisas se unem ou não se unem? São excludentes ou elas são incluídas? Como que você conecta e inclui a estratégia da corporação com a estratégia de inovação com Corporate Venture Capital, por exemplo? Não, legal. Eu já vou até contar um pouquinho do histórico da Wayra para vocês entenderem como que aconteceu esse movimento, né? A Wayra, ela surgiu há 10 anos atrás, então, no ano passado, na verdade, né, 2021, a gente comemorou aí aniversário de 10 anos. Então, lá em 2011, a Wayra surgiu dentro do grupo Telefônica, né? Então, o grupo é uma empresa global que foi criada a Wayra como um braço de inovação aberta. Mas naquela época, a empresa não estava ainda num estágio de maturidade para se conectar, se envolver com startups. Então, a Wayra foi criada com uma autonomia e quase que desconectada mesmo da matriz da corporação. Então, ela se estabeleceu aqui no Brasil, ela veio no ano seguinte, foi criada em 2012. Ela começou na Colômbia, então começou a América Latina, depois Brasil.
Hoje, ela está presente em 10 países, através de 6 hubs. Então, aqui na América Latina, tem a Wire Brasil, e tem o que a gente chama de Wire Span, que pega os outros 5 países, que é a Argentina, Colômbia, México, Chile e Paraguai. Então, ali, Peru. Esses outros 5 países fazem parte da Wire Span, e tem outros 3 hubs na Europa. Um hub no Reino Unido, que fica em Londres, outro hub na Alemanha, e outros 2 hubs, né? A gente chama de... Na Espanha tem tanto em Madrid quanto em Barcelona, que ali, como é a matriz, eles têm uma atuação maior. Então, esses hubs todos trabalham juntos, sob uma mesma estratégia. Mas quando ela surgiu, então lá atrás, se a gente pensar nesse ecossistema, 10 anos atrás, né, estava começando, eram empreendedores muito iniciais, só empresas praticamente early stage. Então, a Wire, ela se posicionava como uma aceleradora de startups, né, e trocava ali serviços em troca de equity com investimentos muito minoritários, né. Se a gente pensar, era coisa de 80, 100 mil reais de aporte. Então, muito pequenos investimentos, mas para a época fazia sentido. E ela tinha um espaço de residentes mesmo, então era quase como pegar na mão do empreendedor e ajudar a validar mesmo o Product Market Fit, conectar com empresas, conectar com mentores, né? Essa parte inicial que hoje a gente vê que está muito evoluído já o ecossistema. Então, a Wire, naquela época, ela podia investir em qualquer tipo de startup que ela considerasse que tinha potencial, independente de ter fit com a corporação, né? Então, o que a gente chama aí de fit seria uma sinergia de negócios, né? Então, era dessa forma, muito desconectada. A partir de 2018, com a evolução, os aprendizados que foram tendo ao longo, né, desse ciclo, com o aumento, inclusive, do ticket de investimento, que isso foi acontecendo gradativamente, em 2018 teve uma mudança mais significativa mesmo na estratégia. E aí a Wire ela deixou de ser aceleradora e passou a se posicionar como um hub de inovação e um corporate VC. Então, com investimentos através do seu fundo, né, de capital de risco, com investimentos em startups que tenham sinergia com as áreas estratégicas, né, as verticais estratégicas do Grupo Telefônico ou da Vivo aqui no Brasil. Então, essa virada de chave, na minha concepção, assim, o porquê que isso aconteceu, né? Porque a empresa também foi evoluindo ao longo do tempo, então uma Vivo foi adquirindo maturidade para se relacionar com startups, e o mercado, né, o ecossistema também foi evoluindo. Então, os empreendedores, foram surgindo outros fundos de investimento, e aí já não é mais o capital pelo capital, né? Que antes os empreendedores tinham que lutar para conseguir um pequeno investimento, né? Há 10 anos atrás. Hoje em dia é quase que uma situação oposta, né? Ele escolhe quem ele quer no cap table, os melhores empreendedores, eles que escolhem. Então, tem muita liquidez, não falta dinheiro no mercado para boas startups, bons empreendedores e empreendedoras. Então, não fazia sentido mais que a gente investisse simplesmente o aporte, né, financeiro, mas que não fizesse negócio com a corporação, porque essa é a razão da nossa existência e é onde a gente pode, de fato, escalar as startups. Então, hoje, para compartilhar um pouquinho da tese, né, que esse movimento vem desde 2018, mas hoje em dia a gente investe em rodadas de seed até série A. Estamos falando de um ticket que vai até 2 milhões de reais por startup, né, em torno de 350 mil dólares, que é o nosso cap. E a gente investe em empresas maduras, que já têm um produto validado, cliente pagante, justamente para que ela esteja pronta, né, apta para gerar negócio com a corporação. Então, no momento do investimento, a gente tem uma validação prévia, né, de fit, então já tem que ter uma clareza do que tipo de negócio vai ser feito com aquela startup, onde que eu aporto valor, né? Já conecto com os executivos da Vivo ou da Telefônica lá fora, e a gente já tem que ter uma clareza, por mais que não é um compromisso ainda, né? Porque você tem que olhar a tecnologia, tem N coisas para validar e testar ao longo desse caminho. Mas já tem um caminho muito claro de onde vamos seguir e onde que a gente vai colocar esforços. Então, a Wire, ela representa
é esse meio de campo, né, que conecta o empreendedor com a corporação. E o nosso investimento, você sela uma parceria estratégica, que é diferente de um fornecedor, né, que tem vários parceiros de negócio que são simplesmente fornecedores, né, de tecnologia, serviços, produtos. Mas aqui não, a gente quer desenvolver algo de fato estratégico. E o que a startup busca? Ela está buscando escala, na maioria dos casos. Né? Então, a Vivo é uma empresa gigantesca de tecnologia, com muitos ativos. Então, a startup ela pode estar mirando, seja uma solução para uso interno, né, que pode melhorar a eficiência de um processo dentro da corporação, ou, principalmente, que é a maioria dos casos, uma receita compartilhada de algo que a gente vai vender juntos para o mercado de clientes da Vivo. Então, seja no B2B ou no B2C. Então, eu já estou falando de um número que a gente tem que considerar quais são essas fortalezas, né, que eu aporto. O que me diferencia de outro investidor, né, corporação, ou de outro investidor que é um fundo, um VC puramente, né, que é muito mais financeiro. É o que eu posso atrelar aqui nessa escala. Então, a gente está falando de mais de 60 milhões de clientes, né, isso no B2C ou no B2B. Então, um portfólio de produtos que você tem uma força de vendas no Brasil inteiro, né, através de lojas e também no e-commerce. Então, é isso que as startups buscam atualmente na Wayra, e é onde a gente se posiciona e se diferencia, né, como um investidor estratégico, muito diferente do que era lá atrás, no passado. E eu queria pegar o gancho dessa evolução que você falou que o próprio mercado passou, né, e você da sua carreira, aí da toda a experiência acumulada que você tem, contasse alguns desafios que você enfrentou, né para conseguir fazer, né, a inovação acontecer de verdade, e como é que você superou eles. Então, se você puder compartilhar um pouco dessa tua experiência, eu tenho certeza que vai ser muito bacana para quem está assistindo a gente. Ah, legal, porque eu acho que os problemas só mudam de endereço, sabe, Cássio? Acaba que todo mundo que trabalha em áreas de inovação enfrenta, são problemas muito parecidos. Mas alguns eu superei, outros continuam aqui na luta, né? Mas, principalmente, eu acho que dar um passo para trás e entender o que a empresa espera com inovação. Eu acho que isso foi um trabalho que a gente fez muito bem feito, né, nas empresas que eu passei, de realmente entender o que agrega valor, onde que vocês querem atuar, porque dá para fazer 1000 coisas com inovação, né? E as áreas de inovação não são áreas fim, são áreas meio, e a gente atua muito mais como um orquestrador, né, de algo muito maior, que você quer gerar um impacto na organização, né, ou no mercado, ou na relação com seus consumidores. Então, acho que é importante fazer esse mapeamento estratégico mesmo, né, essas discussões do que se espera com a inovação. E aí sim fazer um desenho de algo que faça sentido, né? Tem empresa que só quer tatear o mercado, fazer coisas que não exigem um grau muito sofisticado ou uma relação muito, né, de investimento. Outras não, estão olhando que é mais o que a gente chama do skin the game, né? Quero participar, quero estar no risco, quero ajudar o empreendedor e que ele me ajude também. Já é uma relação muito diferente. E outras vão muito na linha do que a gente chama de aquisições, M&A, o acquiring, né? Se aquilo é muito importante, eu não posso esperar uma inovação de longo prazo como é um capital de risco. Eu já vou lá, adquiro e coloco para dentro essa empresa e principalmente os talentos. Né? Então, acho que isso tudo tem a ver, não tem receita de bolo, né? Tem que ser caso a caso, cada corporação tem que fazer uma discussão estratégica para ver o que funciona para si. E aí sim montar um modelo em cima disso. Então, acho que esse é um dos primeiros pontos, assim, que eu poderia dar de dicas, né, de realmente dar um passo para trás, não sai fazendo atropelado porque todo mundo está fazendo. A gente vê aí, cada semana é um fundo novo do mercado, que eu acho ótimo, né, mais liquidez, mais oportunidades para os empreendedores, mas muitos provavelmente vão fazer coisas erradas e outros vão acertar. Uma coisa é certa, né, a gente vai investir, algumas empresas vão dar errado, e tá tudo bem, mas as que vão dar certo, né, são essas que a gente tem que buscar, os nossos melhores cavalinhos nessa corrida, e quem sabe eles viram aí unicórnios. Mas
pensando aqui, outras dificuldades que eu acho que todo mundo enfrenta. A empresa, não adianta a gente fazer inovação para fora se ela também não estiver preparada. E não é simples, né, você se engajar com startups. Então, precisa ter um modelo, né, de colaboração. A corporação, ela está acostumada a fazer negócios em que muitas vezes se envolve um jurídico, um TI, uma área de compras, e ela quer controle, quer colocar coisas muito pesadas, né, de cláusulas e tudo mais, e isso dificulta a inovação. Então, o que as áreas costumam trabalhar muito, e que isso também passei aí por essa experiência, né, de criar provas de conceito, que você não precisa integrar a solução direto né, numa área de produção ou no ERP, você cria data lakes, né, você tenta fazer as coisas de uma forma simplificada, através de provas de conceito, em que você testa rápido, se der errado, erra rápido, sem gerar impacto muito grande, mas se der certo, aí sim você vai crescendo, né? Então começa pequeno e vai crescendo. Esse é um ponto, eu acho que um fast track de compras, né? Porque não adianta, você vai pedir os 5 últimos balancetes da empresa. A empresa, às vezes, existe, não tem um ano, né? Então, não adianta a gente querer exigir tantas coisas. Aí, se a hora que chegar num contrato muito grande, relevante, faz sentido, mas no momento de teste, não é essa pegada que a gente tem que ter, né? E mesmo no CVC, tem corporações que no passado pesaram a mão, né, no sentido de controle ou cláusulas de exclusividade, e isso não cabe hoje em dia, né, porque você quer que a empresa, a startup, cresça. Então, se você colocar amarras para que ela cresça, isso não tem um desalinhamento, né, dos interesses entre o empreendedor e a corporação. Então, por isso que a gente criou uma área, que é a Wayra, como hub de inovação, com pessoas que entendem, né, que sabem navegar, sabem o que é importante para o lado do empreendedor e a reputação da Wayra, né? Então, o que realmente a gente agrega, se a gente é pró-empreendedor e se realmente vai gerar negócio com a corporação. Então, no nosso caso, a gente tem um time de inovação aberta que atua, que tem metas, né, que está ali no bônus de todo mundo, está nos KPIs da empresa, que é para a gente gerar negócios entre as startups e a corporação. Então, acho que esses são alguns dos aprendizados. Não é fácil, é uma jornada contínua, né, de cultura, porque no fim do dia a gente está falando de pessoas, né? Tudo CPF por trás desse grande CNPJ. Então tem que ter um alinhamento para que essas pessoas representem a cultura e a ambição da empresa. Isso leva tempo. Excelente, excelente. Inclusive, eu vou deixar a última pergunta para o Cássio fazer já. E a minha última vai ser a seguinte: você usou uma palavra que é muito emblemática nesse processo, que é o alinhamento. Como é, ou qual é o papel, na sua visão, Lívia, da alta liderança nesse processo? Como que você entende a importância, a participação, o envolvimento, o engajamento dos líderes, tanto do negócio, quanto quem está envolvido, no seu caso, você lidera a Wayra aqui no Brasil, mas de quem não está com esse mindset, no lugar que você está, com o repertório que você já tem, os outros líderes, aqueles que estão no processo de transformação cultural, aqueles que estão aprendendo a lidar com esses pontos que você trouxe agora, qual é a relevância, a importância e como funciona o papel da alta liderança contigo aí, fazendo as coisas acontecerem? É uma ótima pergunta, porque é crucial. Eu considero essencial você ter a alta liderança, e aí a gente está falando de presidente, né, CEO e C-level engajados nessa iniciativa. E o porquê disso, né? A gente sabe que se não tiver essa cultura e essa diretriz de que inovação é importante para o negócio, é difícil você mover, né? Quase que empurrar uma montanha, porque nós estamos ali num transatlântico. E imagina as pessoas, os executivos, principalmente quando você pega a média liderança da empresa, eles, que é o pessoal que realmente vai se engajar com as startups, né? Na maioria das vezes ali no dia a dia,
eles têm as metas deles do ano, a meta do negócio. Então, você chega com um projeto de inovação, fala, vamos testar esse negócio aqui, pode ser que dê errado, pode ser que dê certo, você tem orçamento, não tem, vou precisar de alguém da sua equipe para se dedicar, a gente vai precisar medir resultado, né? Então, é muito trabalho, inovação é muito esforço. E isso é além ali das atribuições do dia a dia. Então, se não tiver um alinhamento de incentivo, de cultura, de interesse, né, da organização como um todo, é difícil de acontecer. Aí você vai ter poucas pessoas que têm um perfil já de aptidão, porque gosta do tema, porque está, né, envolvido, está vendo o que acontece no mercado e vai lá e faz porque gosta. Mas isso é muito pouco. Então, a gente precisa, de fato, ter a alta liderança da empresa apoiando e sendo sponsor, né, da inovação, para que a inovação não oscile de acordo com o faturamento da empresa, porque aí você vai pensar quais as áreas não tão core, né, que pode sofrer interferência de faturamento. Empresas que não têm isso legítimo, geralmente é onde elas mexem, né? São esse tipo de área, inovação, né? E as empresas que realmente acreditam no valor da inovação, porque elas não estão olhando só para o curto prazo, ela não está olhando para meta só desse ano, ela está olhando para médio prazo, para longo prazo, o que vai garantir a sobrevivência da companhia, né? Por onde ela vai se moldar, quais vão ser as fontes de novas receitas, ou como é que eu evito perder clientes, né, para alguém que está, um concorrente que está se inovando. Então, acho que por isso é que precisa mesmo ter um sponsor de peso. E na Vivo, o Christian, né, o CEO, ele está envolvido, ele sabe todos os dias da Wayra, ele gosta de, tanto ele quanto os vice-presidentes, os diretores, todos eles estão envolvidos e sabem exatamente quais são as startups da Wayra, as novas investidas, a gente valida fit, inclusive na alta liderança, né? Vamos investir nessa empresa, o que a gente espera fazer? Uma vez investida, a gente conecta com essas pessoas para ter um comprometimento. Eu acho que isso é super importante e é o que o empreendedor espera, né? Porque a gente já não tem garantia de que, de fato, vai acontecer negócios, mas a gente faz todos os esforços para isso, e quando acontece, né, é isso que a gente divulga, inclusive, o nosso número de negócios no mercado. O ano passado, para ter uma ideia, em 2021, de contratos entre startups e a Vivo, a gente alcançou já quase 70 milhões de reais em um ano. Então, é muito relevante, é muito maior do que o volume de investimento, de fato, né? Perfeito, Lívia, muito bom. Estamos chegando ao final aqui. Eu queria, então, pegar um pouco da outra visão de futuro, né? O que vocês enxergam para o futuro? Você falou a evolução do mercado nosso, né? O crescimento que a gente está tendo, e qual a importância dessas iniciativas de Corporate Venture Capital para as empresas, né, na sua visão? Então, enfim, se puder compartilhar um pouco aí do que vocês estão vendo para os próximos anos. Claro, a gente está com muito apetite, né? Então a ideia é reforçar cada vez mais, né? Poder dar continuidade nessa jornada junto com os empreendedores. Então, dentro da estrutura do que a gente chama de Open Innovation no grupo, né? A Wayra é o hub, que é a interface principal para conectar esses empreendedores no mercado. A gente investe, mas queremos dar continuidade. Então, a gente tem capacidade de fazer follow-ons, de participar também através de outros fundos, como a Telefônica Ventures, de rodadas maiores, né, para dar continuidade nessa colaboração e na jornada do empreendedor. Então, essa é uma visão que a gente tem de continuidade e também, por exemplo, vou dar algumas verticais, né, que a Vivo tem atuado aqui, que não são óbvias de uma empresa de telecomunicações, mas ela é uma empresa de tecnologia. Então, a gente está vendo aí mudanças no comportamento do consumidor, seja nas verticais de saúde, né, com telemedicina, educação, as fintechs, né, os serviços financeiros. Tudo isso faz sentido quando você tem uma base de clientes muito grande. Então, são novas frentes em que a Vivo está se posicionando, ela entra com as competências que ela tem de conectividade, base de clientes, e se junta com outros players no mercado para trazer novos produtos e serviços. E onde que as startups entram, né? A gente quer criar um ecossistema em volta dessas verticais
e que essas soluções de startups possam complementar uma proposta de valor. Então, para dar um exemplo mais concreto, né, em saúde, a Vivo fez um MOU com a Teladoc, né, que é uma empresa de telemedicina americana, muito bem reconhecida, com um produto muito interessante. E ela está oferecendo o Vida V, né, que foi lançado recentemente, para a sua base de clientes. E o que a gente espera? Buscar startups que também tenham soluções de bem-estar, de saúde mental, de vestimentos, né, wearables, de meditação, a gente tem, né, o Atma. Então, plugar soluções que possam compor as necessidades do que a gente está vivendo hoje, que é uma era digital, né, em que você faz uma telemedicina, você compra pela internet, você quer se monitorar, se conectar o tempo inteiro. Então, é muito essa visão que eu vejo das empresas se reinventando em colaboração com outros players, né, cada um nas suas complementaridades, e startups, e assim todo mundo cresce em conjunto. Muito bom, Lívia. Muito bom te ouvir, Lívia. Muito bom. É um aprendizado, é uma aula. É de quem realmente sabe o que está falando, quem tem as dores e delícias de fazer inovação no dia a dia. É muito bom. Então, eu só tenho que te agradecer aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e de compartilhar aqui o seu conhecimento com a gente hoje, tá? Eu que agradeço, LG, Cássio, um prazer estar aqui com vocês. Parabenizar também a Ace pela iniciativa e espero que eu tenha contribuído para ajudar aí outras empresas e empreendedores também, para a gente se unir, né? Juntar forças. Isso aí, contribuiu muito. Obrigado. Cássio Espina, que aula, hein? Pois é, muito bom, hein, Lígia? Muito bom ver quem sabe, quem faz, né? Isso que é importante. Né? Quem sabe faz. Exatamente. Muito bom. Cássio, obrigado mais uma vez por estar aqui junto com a gente. Prazer. Mais um conteúdo riquíssimo. A gente passou aqui de estratégia, planejamento de inovação, como Corporate Venture Capital se conecta na estratégia da Telefônica Vivo ao Wayra como hub de inovação aberta. A gente falou de alinhamentos, a gente falou de incentivos, a gente falou de vontade, desejo e comprometimento genuíno de fazer a inovação acontecer. Uma aula. Então, espero que você tenha gostado e, com certeza, acelerado a sua curva de aprendizado aí também. Até o próximo episódio.